No final dos anos 90, o cinema de terror passava por uma revolução que parecia renovar o gênero para as novas gerações. O chamado terror meta, fenômeno iniciado especialmente pelo filme Pânico de 96, dirigido por Wes Craven e roteirizado por Kevin Williamson, trouxe um novo fôlego ao gênero. Diferentemente dos filmes tradicionais que apenas assustavam, o terror meta era autoconsciente, irônico e zombava dos clichês clássicos do gênero, ao mesmo tempo que os reverenciava. Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Os personagens sabiam que estavam dentro de um filme de terror e os diálogos refletiam essa consciência, criando uma relação inédita entre o público e a narrativa. Jamais em nenhuma circunstância diga volto logo, porque nunca vai voltar. Vou pegar outra cerveja, quer uma? Quero sim. Eu volto logo! Essa camada de sarcasmo, autoanálise e diálogo direto com o espectador deu uma nova energia ao terror, tornando-o ao mesmo tempo mais inteligente e divertido. No entanto, essa fase, apesar de marcante, foi bem breve, e o seu declínio está diretamente relacionado às mudanças profundas que o mundo enfrentava logo depois. Os anos 2000 chegaram acompanhados de um trauma coletivo sem precedentes para o século XXI. O atentado de 11 de setembro de 2001 não foi apenas um ataque terrorista, mas um evento que simbolizou a fragilidade da segurança global e instaurou um medo bastante real. Na sequência vieram guerras no Oriente Médio, massacres escolares, a crise financeira de 2008, o crescimento avassalador das redes sociais e um cenário cultural marcado por uma sensação quase permanente de insegurança, vigilância e ansiedade. O mundo parecia ter mudado para sempre, e o cinema de terror, que é reflexo das inquietações sociais, também precisaria se adaptar. Hollywood, pega de surpresa por essa mudança brusca no imaginário coletivo, não teve tempo e nem ousadia para formular uma nova linguagem. Em vez disso, recorreu à solução mais rápida e segura para trazer o público de volta aos cinemas, olhar para trás e, entre aspas, voltar ao que funcionava antes, ou seja, remakes. A prática de refazer um filme é quase tão antiga quanto o próprio cinema. Por mais que muitos considerem que a obra original tem sempre mais valor, existem casos que os remakes são tão bons quanto, ou até melhores, que o material pioneiro. Títulos como Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e A Mosca, de David Cronenberg, estão entre os filmes de terror que conseguiram atualizar suas histórias para novas audiências e se tornaram clássicos por mérito próprio. A criação de um remake bem estruturado, com um propósito claro, não é problema nenhum. Pelo contrário, pode até servir como introdução à história do terror para novas gerações. Mas a situação muda quando os estúdios passam a usar essa ferramenta como muleta para atrair grandes bilheterias com remakes rasos. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos 2000. Entre 2003 e 2010, Hollywood produziu uma avalanche de remakes de terror. Alguns foram aclamados, outros rapidamente esquecidos. A tática de repetir franquias antigas em vez de apostar em material original se tornou o caminho mais seguro para as produtoras gerarem lucro com baixo risco. Nesse período, uma produtora se destacou como símbolo dessa estratégia, a Platinum Dunes, criada em 2001 pelo produtor Michael Bay, conhecido por seu estilo explosivo e comercial. Hoje, essa produtora está associada a franquias originais como Uma Noite de Crime e Um Lugar Silencioso, mas nos seus primórdios ela seguia uma receita clássica: pegar franquias antigas de terror e convidar jovens diretores, geralmente com background em videoclipes, para dar uma nova cara a esses filmes. O primeiro produto dessa união foi Massacre da Serra Elétrica, dirigido por Marcus Nispel. Apesar de ser bem divisivo, com parte da comunidade considerando um desrespeito ao clássico de 74, enquanto outros viram um upgrade da ideia original, o filme arrecadou 80 milhões de dólares com um orçamento de apenas 10 milhões. Isso bastou para Hollywood perceber que a fórmula era rentável e se jogar de cabeça. O modelo, igual só que maior, se espalhou rapidamente, infectando praticamente todas as franquias que tinham algum prestígio no gênero. Desde títulos mais contidos como A Névoa, A Morte Convida para Dançar e Viagem Maldita, até os titãs do gênero, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo e Halloween. Era basicamente a repetição do conhecido, porém amplificada. Violência mais explícita, som mais alto, câmeras que captavam detalhes mais chocantes e, muitas vezes, uma tentativa de inserir mais erotismo e choque gratuito. O apelo do conhecido parecia ser a fórmula mágica para garantir bilheterias, merchandising e até mesmo facilidade na distribuição global. No entanto, essa aposta na repetição trouxe consequências para o gênero. A criatividade ficou engessada, os roteiros se tornaram previsíveis e o espectador começou a sentir que já tinha visto tudo aquilo antes. Em pouco mais de 5 anos, a máquina de remakes já mostrava sinais de desgaste.
Não tanto em quantidade, mas com certeza em qualidade. Alguns títulos conseguiram recontextualizar o material original, adaptando aos tempos atuais e explorando novos significados. Um bom exemplo foi Madrugada dos Mortos. Dirigido por Zack Snyder, esse filme abordou temas bastante pertinentes para os anos 2000, como consumismo e isolamento, e desencadeando a febre zumbi dos anos 2010. Mas isso aí a gente deixa para um outro vídeo. Pouco depois da metade da década, ficou claro que a fórmula dos remakes havia chegado ao seu limite. O público estava cansado de tanto repeteco e as bilheterias já não respondiam como antes. Os estúdios tentaram até ressuscitar o fenômeno do 3D, um artifício que já tinha sido usado para atrair espectadores durante a decadência dos filmes de terror dos anos 80, mas obviamente a estratégia não surtiu o efeito esperado. O trauma coletivo dos anos 2000, que tinha alimentado inicialmente o apelo por remakes mais realistas e violentos, agora exigia algo mais complexo. Uma nova forma de contar histórias que fosse capaz de capturar não só o medo imediato, mas a angústia psicológica, social e política da época. Então, o que aconteceu com os filmes de terror nos anos 2000? Eles estavam em uma encruzilhada. Entre a esperteza autorreferente do terror meta dos anos 90 e a necessidade de processar um mundo cada vez mais instável, Hollywood escolheu a rota mais segura: a repetição. Os remakes funcionaram como uma tentativa de domar o desconhecido através do familiar, como se revisitar os velhos monstros fosse mais confortável do que encarar os novos. Ainda assim, os terrores da década não devem ser descartados como uma mera reciclagem. Eles são testamentos de uma era marcada por traumas reais, ansiedades latentes e um desejo de catarse. Mesmo em sua superficialidade, muitos desses filmes capturam o espírito de um tempo em que o terror escapava das telas e se instalava na vida cotidiana. Foi justamente esse excesso, essa saturação de fórmulas e choques fáceis que abriu o caminho para uma nova virada no gênero. O terror começaria a se reconstruir, buscando outras vozes, outras estéticas e outras camadas de medo. E essa transição mostra que, mesmo quando encurralado por modismos ou pelo mercado, o gênero do terror sempre encontra uma forma de ressurgir, provocando, reinventando e desafiando. Porque no fundo, o verdadeiro terror não está na repetição do que já foi, mas sim na ousadia de encarar o que ainda não entendemos. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que tenha gostado. Esse vídeo aqui é um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer, é um pouco mais trabalhado, um pouco mais roteirizado, com uma opinião própria. Eu espero que vocês gostem, pretendo trazer outros temas aí, inclusive. Se tiverem ideias, deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal. Para você é uma ação bem rápida, mas para nós aqui é fundamental. Então é isso, valeu!